Som. Boa tarde com Jesus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos e minhas irmãs, para nós iniciarmos orando. Bondoso Pai Celestial, pela graça de Deus, estamos aqui mais esta tarde para aprendermos mais da Tua Palavra, ouvirmos o Senhor falar conosco, ó Deus. Fale aos nossos corações. Antes de tudo, pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, ó Deus. Cremos que somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e é por isso que estamos aqui. Obrigado por tão grande privilégio, ó Deus. Queremos pedir também, Senhor, que o Senhor dirija mais este companheirismo e assim seja sempre. Não seja o homem aqui na frente, não seja o homem nas câmeras, na mesa de som, nos bancos, mas seja o Teu Espírito Santo em cada um de nós, para que o trabalho saia da forma perfeita, conforme a Tua vontade perfeita. Obrigado, Senhor, por termos esta confiança. Nós pedimos estas bênçãos e também agradecemos desde já. Muito obrigado. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos. Vamos cantar, irmão Elias Cassimiro, por favor. O irmão Moisés Medeiros não está aqui hoje, né? O irmão Eliezer. O pastor Natanael está sentado, então é melhor o senhor mesmo. Amém. Boa tarde com Jesus. Vamos cantar todos. Todos ou só eu? Só eu ou todos? Todos. Por favor, quem está lá dentro? Enoque, Momofim, Joás. Eis que surge um povo forte. Vestido de poder, que não deve ter
Você é um dos tais? Então diga, glória a Deus. Aleluias. Amém, amém. Outro? Mais um, por favor, irmão Joás. Irmão Josué. Desculpa. Os guerreiros. Nós estamos preparando, né? Cada dia que passa, nós nos preparamos mais. Cada dia que passa a jornada, a batalha fica cada vez pior. Mas vamos. Os guerreiros se... Trocou, foi? Ué, por que isso, irmão? Espera. Nós nem cantamos um coro, nem cantamos a estrofe. Colocou no coro, parece essa. Tô brincando, irmão, é assim mesmo. Tá sozinho lá dentro, né? Deus abençoe, irmão Josué. Menino dedicado. Deus continue preservando o irmão Josué. Amém? E todos eles, né, que trabalham. Guerreiros se preparam. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos
Amém, graças a Deus. Nós vamos agora com a parte de perguntas e respostas com o pastor Joaquim Gonçalves Silva, do dia 21 de janeiro de 2018. Irmão Josué, por favor. Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos nesta manhã a leitura de São João, capítulo 3, do verso 1 ao 12. Já foi anunciado aí, não é? Depois da leitura, a irmã Vivian vai cantar o hino Salvação, do cantor cristão. Temos algumas perguntas. A irmã pergunta, a irmã não, está anônimo. Não sei se é irmã ou se é irmão. Eu ainda estou respondendo e-mail anônimo. Não? Mas, de qualquer maneira, a gente tira o aproveitamento. E eu fico olhando para as pessoas quando estão tomando a ceia. E ela se lembra, afirma que eu disse que quando passam esses rapazes com essa barba do mundo, esses garoto propaganda, eu tiro os olhos deles. É fácil a senhora entender, porque eu tiro os olhos para não reprovar naquela hora. Porque se eu olhar, é a mesma coisa de olhar uma mulher de short, calça esporte, cabelo cortado. Ela está seguindo a moda do mundo. E eles estão seguindo o mundo. A moda do mundo. Eu não me refiro a esse cidadão aqui, que já tinha isso, não é por moda. Mas você sabe muito bem o que eu... Isso eu não olho na medida do possível, porque vou reprovar. Aí eu tiro a vista, para não reprovar, deixar passar, sem aquela reprovação. Essa pergunta é engraçada. Gostaria de saber sobre a sexta dimensão. Se os eleitos estão dentro de um aquário. Deus abençoe os irmãos. Não, não é assim. Pega o quinto selo. O quinto selo não é aquela primeira versão, não, a atual, não é? Tradução. Porque a primeira foi traduzida do espanhol para o português. Acho que ninguém tem aquilo mais. E o atual desde muito tempo, é traduzido do original, do inglês para o português. Então, leia
o quinto selo a partir do parágrafo 347. Serve para todo mundo que está me ouvindo. Sobre a sexta dimensão. Quando o irmão Brana estava recostado numa cama velha com sua esposa, isso tudo me chama atenção e me causa inveja. Coisas boas, uma cama velha, igual a minha da minha barraca, lá no recanto. Uma cama velha. E ele estava recostado cedo. Falou com a irmã Meda, ela estava dormindo. E ele foi subindo até a sexta dimensão. A experiência principal nesse sentido é do quinto selo, a partir do parágrafo 347. 3, 4, 7. No quinto selo. Essa aqui é sobre o almoço das crianças e a distribuição de brinquedos. Eu acho que a irmã foi muito rigorosa, não é? Diz que tem mais meninos de fora do que da igreja. Não, e a senhora foi bem. Eu não acredito assim, não. Tem mais crianças da igreja. Agora, como é que a gente vai fazer? A avó traz o neto, a tia traz o sobrinho, a gente vai pôr um filtro ali na porta. E a mesma coisa os brinquedos acontece com os brinquedos, né? O que não é justo é ficar alguém da igreja sem ganhar aquilo. Isso não é justo. Mas é inevitável, é igual a marcar banco, né? É inevitável. Os diáconos não podem controlar isso. Muitas coisas dependem da consciência da pessoa, do bom senso. E nesse caso do almoço das crianças e dos brinquedos, deve haver bom senso da parte dos avós, das mães, dos pais, dos parentes adultos, né? Deixa eu ver isso aqui. Às vezes, por causa de um controle de natalidade, da forma natural, eles chamam de tabelinha. Tem alguns casamentos que têm se esfriado, e não só esfriado, mas congelados. Não sinto mais falta dele, não quero mais ficar perto. Antes, contava as horas para ele chegar em casa.
Hoje conta as horas para ele sair. Já não sei se o amo mais. Peço a Deus para o meu casamento não ser um casamento suportado. Não sei se apanhei algum espírito, isso é sem dúvida que apanhou. Ou se algum espírito tem invadido o nosso lar. Socorro, pastor, nos ajude. E começou justamente por causa disso. Para evitar filhos. Aqui tem um outro que pode ser associado a este, e que serve de exemplo também, porque no caso aqui a irmã, eu não sei se é daqui, de Goiânia, enfrenta praticamente a mesma coisa, aquilo que foi um sonho, isso não passou de sonho. No começo do casamento, eu até conseguia ser submissa. Agora, ontem na mensagem Sala de Experiência, o irmão Brana citou ali na mensagem: é sua vida digna do Evangelho? Quer dizer, ele pega os homens aí. E você, homem, que deixa sua mulher mandar, será chefe da casa, mandar, quero, não quero, faz o que quer. Por que você não bate o pé para ela? Acontece, irmão Brana, que se bater o pé, vai ficar doendo tanto bater. Perigoso até ficar aleijado. E termina acabando o casamento. Porque o casamento acaba, não, e às vezes não se separam. Vive 30, 40, 50 anos juntos, na mesma casa, mesma cama, mesma mesa, mas o casamento acabou. Ele tem um elo, não é exclusivamente o íntimo, ele tem um elo de amor que não depende da parte íntima, embora ela contribua até com a saúde. Mas se acaba. Agora ela diz: eu não consegui ser submissa. Ouvia e ouvia sem questionar. Mas espera, eu vou voltar aqui. Ele dá uma crônica, não é? No entanto, descubro a cada instante que isto não passou de um sonho. No começo do casamento, eu até conseguia ser submissa. Ora, se não quer nada com Efésios 5, não quer nada com a Bíblia, não tem interesse de ouvir uma mensagem para pôr em prática na vida, então, o que está querendo, não é?
Mas ela dá uma grande lição aqui. Eu conseguia ser submissa. Ouvia e ouvia sem questionar. Ficar calado. Parece que consente com tudo, né? Mas com o passar do tempo, depois de tantas brigas e discussões, me vejo sempre desafiando o meu marido. Não consigo ficar calada, respondo. O enfrento com palavras, depois me arrependo. Tem isso a favor dela. Depois me arrependo, choro, peço perdão. E há aquelas que não está nem aí, está pronta para outra. Mas logo estamos na mesma situação. Sei que a culpada sou eu, pois sou mulher e não posso ser submissa. Eu sou culpada. Eu não posso ser submissa ou questionar meu marido. É um bom homem, muito zeloso e cuidadoso. No entanto, muito exigente. Pontua tudo, observa tudo, menciona tudo, faz questão de detalhes. É porque ele que paga energia, não é? Por isso ele não apaga. Eu fico olhando aqui para não falar nas casas, não é? Por que quando vai limpar o escritório tem que acender tudo quanto é luz que está lá dentro? Está trabalhando no outro quarto, termina aquele quarto, apaga a luz. Passa para o outro, acende. Apaga. É porque não paga. Quem não paga, não apaga. Só faz ligar. E aí então vem a exigência. E ele sempre me diz que isto é cuidado dele para comigo. E que se um dia ele vier a faltar, vou sofrer. E acredito nele. É muito bom para mim. Ele tem um bom coração, cristão, cuida, zela, um ótimo marido. Ah, que beleza. Ainda há esperança para a senhora. Ele é um ótimo marido. Tenho medo de perdê-lo. Já fiz tudo, já orei, já chorei, já adoeci. Ainda tenho esperança. Tenho medo de perdê-lo. Já fiz tudo, já orei, já chorei, já adoeci. Mas me pego sempre agindo da mesma forma. A nossa convivência tem se tornado cada dia mais difícil, mas honestamente prefiro atribuir tudo a mim. Sou nervosa, estressada, exigente, impaciente, falo muito, embora com tudo isso, em meu coração sou uma pessoa boa, não tenho um coração mau. Tudo que falo ou faço é por impulso, como dizem, apenas da boca para fora, mas não consigo controlar isso. E temo que meu casamento se desfaça. Todo aquele encanto já se foi. E fico triste por isso, por saber que se tudo terminar, serei a única responsável
Por favor, me ajude, preciso ser liberta. Seja liberta. Vocês duas, sejam libertas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O ministro fez essa reclamação para o irmão Branham. Ele falou: amenize seu gênio, sua natureza, lendo e orando. Ainda há esperança. Lendo e orando. É uma boa lição. De vez em quando aparece uma assim que reconhece. Mas quando ele faltar, aí as coisas vão ser diferentes. Não vai gastar à toa com festas, com coisas, com isso, com aquilo. Aí é hora que a onça vai beber água, né? Quando ele faltar. Tudo tem um centro, tudo tem limite. Tudo tem que ter limite. Mas isso está no espírito. E há pessoas que, para viver, sair do estresse, elas têm que comprar. Outras têm que vender o que têm. Outras têm que viajar. É um espírito de viagem. Outros têm que fazer cada besteira. Eles dizem que é psíquico, mas na verdade é espírito. Amém. Irmã Elisama, vamos cantar o seu hino. Vai cantar o seu hino, cadê ela? Ah, está ali. Harpa cristã, número 577, em fervente oração. Em fervente oração
Se orares, porém, sem o teu coração, tenha a paz que o Senhor pode dar. Foi que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando maldade. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo Amém. Deus continue abençoando a irmã Elisama. Continue cantando sempre. Amém. Quem se preparou, quem preparou as perguntas e respostas, estudou o livro de o primeiro livro de Samuel? Todo mundo? Todos estão preparados? Podemos começar as perguntas e os destaques. Quem tem destaque de hoje de manhã, escola dominical? Também. E quem se preparou com um hino na possibilidade de você ser a sortuda ou de você ser o sortudo para cantar hoje? Todo mundo também. Que bom. Então vamos com os destaques. Quem tem destaque? Primeiro destaque. Começa com as irmãs sempre. Vamos ver aqui com a irmã Rosângela. Deus faz com a sua igreja aquilo que Ele bem entende. Ele nos guia da maneira dele e não da nossa. E o fracasso de muitos está em esperar Deus em grandes coisas. Amém. Deus está na simplicidade. Como nós ouvimos. Foi hoje também? Foi? E domingo passado também. Sempre Deus esteve onde o homem não espera Ele estar. Somente através da humildade e simplicidade é que se sabe onde Deus está. Amém. Falando de igreja, queria dar destaque também? Falando de igreja, tem gente que pensa que Deus está naquelas igrejas grandes, aqueles monumentos bonitos, mas não. Está no lugar simples, como esse que nós estamos, outras igrejas dão mensagem por aí, Brasil afora, mundo afora, como nós vimos hoje, lá na África. Quem estava aqui na hora que o pastor Joaquim pediu para a igreja do pastor, qual é o nome dele? Jerônimo Mutunzi? Não, né? Mutunzi era o pastor Agostinho. Moisés Mutunzi, mas a igreja era do pastor Jerônimo, ele deu uma palavrinha pela internet, a igreja simples lá, mas Deus está lá com eles e aqui conosco. Não existe eleito desamparado. Não existe eleito desamparado. Amém, aqui é meio ruim de ouvir. Não existe eleito desamparado. Quem é eleito aqui? Então ninguém aqui é amém. Então ninguém aqui é desamparado também. Verdade? Mais alguém aqui dos irmãos? Mas só levanta irmãs, irmãos, vocês também. Eu quero destaque de vocês. Foi a irmã Leila, foi a primeira?
Deus tem um lugar escolhido para habitar aqui na terra. Amém. Deus tem um lugar escolhido para habitar aqui na terra, no nosso coração. Quando Deus falou o nome de Jesus Cristo, Ele falou os nossos nomes junto, antes que existisse o mundo. Amém. Falou Eliene, falou irmã Leila, irmão Deusdete, falou todos esses nomes. Ele citou o caso de Abraão, né, que Deus deu a promessa de Isaac para ele, cumpriu e depois tomou de volta, pediu de volta. Aí ele disse, Deus primeiro dá para depois exigir de nós o que ele... Amém. Ele não cobra da gente aquilo que Ele não nos deu antes. Quem mais que tinha levado? Foram 3. O melhor que temos para dar para Deus é uma fé simples. Amém. Uma fé simples, sincera, ou seja, não fingida. Tem irmão Caleb? Quem tem mais? Irmão Naldo, pastor Natanael, irmão Elias. A irmã Dalva, Maria e a irmã Maria Divina. O irmão lá da África, um mensageiro não tem mensagem própria. Amém. Vem de Deus a mensagem de um mensageiro. E agora a irmã Dalva. O pão é humilde. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Deus o se fez humilde. Sempre que Deus visita o homem, é em humildade e simplicidade. Sempre Deus esteve em uma parte onde o homem não pode esperar. Deus o sabe onde ele está. Deus tem um lugar. Deus tem um lugar. Eu tenho que colocar o óculos. Deus tem um lugar escondido onde ele pode falar com o homem. Amém. Quão humilde Deus se fez e nós tentamos engrandecer a nós mesmos. Amém. Se Deus está em nós, nós também somos humildes. Não forçando para sermos humildes, mas simplesmente porque Ele foi humilde aqui na terra, é humilde, e se Ele está na gente, não tem como nós termos outra natureza a não ser a humildade. Correto? Amém? E continuando aqui o da irmã Divina, eu esqueci, irmã, o que eu ia falar, eu estava na mente. Foi da irmã Dalva, então. Mas não lembro, se eu lembrar, daqui a pouco eu vou voltar e falar novamente, porque a irmã Dorca chamou logo depois, eu tive que passar para ela, mas acabou fugindo. Alguém tem mais para falar? Se tivermos o conhecimento de sua vontade, a vontade dele, né? Se tivermos o verdadeiro conhecimento de sua vontade, da vontade de Deus, então podemos descansar e não sofrer, ou sofrer bem menos na vida. Amém. Achei isso muito bom. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Muitas vezes a gente ora e busca a resposta de Deus, achando que vai vir de uma maneira grandiosa, que vai aparecer letras, não sei, em algum lugar dizendo que a resposta é aquilo. Muitas vezes a resposta vem, muitas vezes não, praticamente todas vêm no púlpito. Você ora, chega aqui no púlpito, o pregador, independente se é o pastor ou não, se é um evangelista, ele fala e você
tem que estar naquela simplicidade para perceber que é Deus falando com você. Para que uma maneira mais simples do que essa? Era isso que tinha fugido do meu raciocínio, agora há pouco. Agora eu falei. Quando Deus fala uma coisa, tem que acontecer. Deus fala uma palavra, tem de acontecer. Dá teu melhor para Deus. Amém. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Amém. Deus continue abençoando a irmã Deusina também. Mais irmãos ou irmãs? Senão nós vamos continuar aqui com Samuel. Mas antes de partirmos para as perguntas e respostas a respeito de Samuel, eu tenho uma pequena matéria aqui para vocês. Quem aqui já ouviu falar no relógio do juízo final, ou no relógio do Apocalipse? Não é juízo final não, do Apocalipse. Alguém aqui já ouviu falar? Pois existe esse relógio. Já era para eu ter falado para vocês há algum tempo atrás sobre isso, mas nunca me despertei para isso. Eu vou explicar sobre ele para depois eu ler a matéria da Gravações à Voz de Deus. Tá bom? Lá do irmão Brana. Relógio do juízo final, ou relógio do Apocalipse, é um relógio simbólico, mantido desde 1947 pelo Comitê de Diretores do Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago. Cientistas criaram esse relógio em 1947. Um ano antes de Israel se tornar nação, 1948, 14 de maio. O dispositivo utiliza uma analogia onde a raça humana está a minutos para a meia-noite, onde a meia-noite representa a destruição por uma guerra nuclear. Vocês prestem atenção que isso aqui não é coisa de igreja, da mensagem, é cientistas mesmo, que trabalham com experiências nucleares, esse tipo de coisa, que vê como é que está o andamento do mundo, como é que está o andamento da Terra, dos acontecimentos aqui na Terra. O número de minutos para a meia-noite, uma medida de nível nuclear, de aparelhamento e tecnologias envolvidas, é atualizado periodicamente. O efeito Trump tem afetado o relógio. Trump, para quem não sabe, é o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O efeito Trump tem afetado o relógio, tanto que acrescentou 30 segundos desde que começou a governar. O relógio foi iniciado em 7 minutos para a meia-noite, durante a Guerra Fria, em 1947, e tem sido posteriormente avançado e retrocedido em intervalos regulares, dependendo do estado mundial e da perspectiva de uma guerra nuclear. O ajuste é relativamente arbitrário, feito pela diretoria do Boletim de Cientistas Atômicos, em resposta aos acontecimentos mundiais. Agora aqui, 2 dados importantes. Em 26 de janeiro de 2017, ano passado, houve um avanço de 3 para 2 minutos e 30 segundos para a meia-noite. A primeira mudança em uso de fração desde 1947. E em 25 de janeiro de 2018, este ano, ou seja, 3 dias atrás, foi anunciado um avanço para 2 minutos para meia-noite.
A última vez que o relógio marcou esta hora foi em 1953, quando os Estados Unidos e a União Soviética, hoje a Rússia, testavam dispositivos termonucleares. Agora, isso aqui é só para vocês saberem o que é o relógio do Apocalipse, tá bom? Que os cientistas chamam de relógio do Apocalipse. Agora vamos para a matéria, porque a matéria trata dele. 26 de janeiro de 2018. O chamado relógio do Apocalipse nunca esteve mais próximo do que os cientistas atômicos chamam de catástrofe global. Ontem, eles empurraram para frente meio minuto, deixando apenas 2 minutos para meia-noite. As razões? Um ditador instável na guerra de armas nucleares de Coreia do Norte, brigando com o presidente dos Estados Unidos. Cientistas atômicos veem a ameaça imediata de um holocausto nuclear e os efeitos que apenas uma ogiva poderia ter em todo o mundo. Mas eles provavelmente não sabem que nós vimos o relógio de Deus começar a bater na mesma hora em que começaram seu relógio do Apocalipse, em 1947. Aqui estão alguns movimentos do relógio que são ainda mais desconcertantes do que um ditador insano com um botão nuclear. Agora aqui são as nossas batidas. Jesus nos contou em Mateus 24 para olhar para quê? Alguém sabe? São Mateus 24. A figueira, para olharmos para a figueira brotando suas folhas. O que significa isso? Jovens, quem sabe o que a figueira significa? Brotando as folhas? Que Israel está retornando à sua pátria. Ele continuou dizendo que quando virmos isso, saiba que está próximo, mesmo às portas. Existe agora um estado judeu que contém a cidade de Jerusalém, a menina dos olhos de Deus. Pouco antes de a terra ser profetizada a queimar como um forno, em Malaquias 4, Deus prometeu enviar Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Como todos sabemos muito bem, esse sinal já foi cumprido ou não? Quem sabe? Sim ou não? Pouco antes de a terra ser profetizada, queimar como um forno em Malaquias 4, Deus prometeu enviar Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Como todos sabemos muito bem, esse sinal foi ou não cumprido, gente? Foi cumprido. Em Lucas 17, 28 ao 30, Jesus profetiza que nos últimos dias seria semelhante aos dias de Ló. Pouco antes de Deus fazer chover fogo e enxofre sobre Sodoma, os homossexuais eram comuns e eles tinham uma voz poderosa. Tanto que o prefeito da cidade, Ló, temia eles. E hoje está na mesma situação. Falar alguma coisa contra, as pessoas temem isso também. O profeta viu uma visão em 1933 que mostrava que haveria carros em forma de ovos e sem motorista antes do final. O anjo disse a Daniel: mas tu, cada fato desse que eu estou lendo aqui, eles estão colocando um tique, tá? É porque eu não estou lendo o tique, mas já teve quantos tique? Nenhum taque ainda, só tique. 1, 2, 3... tique, agora mais um tique. O anjo disse a Daniel: mas tu, ó Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Isso está em Daniel capítulo 12, versículo 4. Correr de um lado para o outro está cumprido com o advento da viagem aérea. E quando na história o conhecimento foi tão prontamente disponível do que nos últimos anos, com o desenvolvimento de smartphones e tablets. Quem tem smartphone aqui?
Praticamente todo mundo tem um smartphone. É o popular, conhecido antigamente celular, gente. Quem não souber, smartphone é a mesma coisa. Eu chamo de a mesma coisa, mas é... Só que ele é mais inteligente, que smart significa inteligente, tem mais funções do que um celular. Tudo o que queremos saber, e infelizmente muito mais, está bem na ponta dos nossos dedos. Tique. Poderíamos seguir os sinais dos tempos, mas tanto os cientistas como os cristãos podem ver que o ponteiro do relógio em breve se moverá pela última vez. Ao contrário do mundo, aguardamos esse último tique, porque será o dia em que nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Que dia será? Vocês estão aguardando? O mundo está com medo, mas nós aguardamos ansiosamente, como aqui está dizendo. Olha aqui, mensagem liderança, do dia 7 de dezembro de 65. Olha aqui, você sabe o que o Senhor diz sobre Los Angeles e esses lugares aqui? Ela se foi. Você se lembra do que eu lhe falei há cerca de 2 anos, como esse terremoto viria aqui no Canadá, no Alasca? Eu também lhe digo que Hollywood e Los Angeles estão deslizando para o oceano. Califórnia, você está condenada. Não apenas a Califórnia, mas você, mundo, está condenado. Igreja, a menos que você permaneça correta com Deus, você está condenada. Assim diz o Espírito Santo. E agora, a mensagem... Por que clamas? Fala. E nos unge quando vemos que estamos vivendo nos últimos dias, para descobrir que todos esses sinais que vemos serem cumpridos, que é falado na Escritura, teria lugar nos últimos dias. Todo o caminho do céu, os poderes políticos e a natureza do povo, e a desmoralização do mundo e entre as mulheres, e como eles fariam nos últimos dias, e como os homens fariam, e como as igrejas fariam, como as nações fariam, e como Deus faria, e nós vemos tudo aqui em nós. Isto unge nossa fé. Esses acontecimentos unge a nossa fé. Isso nos move nas grandes rodas, veem? Isso nos separa de outras coisas do mundo, veem? Não importa quão poucos somos ou quantos somos uma minoria, como nós falamos domingo passado, tantos bilhões de pessoas no mundo e nós somos esse tantinho aqui, perto deles. Não importa quão poucos somos, ou quanto somos uma minoria, ou quanto riem de nós, fazem chacota da gente, não faz diferença, isso é tudo. Nós vemos isto, há algo dentro de nós. Estávamos predestinados a ver esta hora, e não há nada que nos impeça de vê-la. Amém. Aqui Deus falou, e já aconteceu, nós a vemos. Como agradecemos a Deus por isso. Então, isto impulsiona a sua fé quando vemos essas coisas acontecendo aqui. Amém? Isso levanta a nossa fé. Graças a Deus, sabermos que nós já estamos bem no finalzinho, já quase chegando lá. Mas as perguntas sobre Samuel, quem tem? Vou fazer aqui a primeira para vocês. Para as irmãs. Posso fazer? Estão preparadas? Ou não? Eu não sei se eu faço perguntas de Samuel primeiro, ou se eu vou para a parte do hino. O que vocês acham? Samuel ou hino? Quais... Não, porque eu estava pensando em fazer o sorteio do hino para a pessoa ir se preparando. Enquanto isso, a gente faria as perguntas de Samuel. Entendeu? O que vocês acham? Boa ideia ou não? Então vamos. O pastor fez com caneta, domingo passado. Vou passar aqui uma caneta para esse lado. Segura aqui, irmã Elisama, por favor. E uma caneta para esse lado. O irmão João Pedro não estava aqui domingo passado, não?
Você sabe como é que funcionou? Você estava aqui domingo passado, irmão? Estava aqui domingo passado? Estava aqui domingo passado, não estava? Pega. É o seguinte, à medida... Como foi que o pastor Jedson fez? Ele foi cantando. Foi cantando? À medida que ele foi cantando, a caneta foi passando de mão em mão, de mão em mão. Quando ele parou de cantar, onde a caneta parou, a pessoa foi sortuda para cantar um hino aqui na frente. Só que foi só com as irmãs, inclusive foi a irmã Raquel Rodrigues, mãe do irmão Caleb, nosso câmera oficial, esposa do irmão Euclides. Tá bom? Hoje vai ser da mesma forma, só que desse lado e deste lado. Certinho? Então vamos, quem vai cantar, irmão Elias Cassimiro? Você ou o pastor Natanael? Quem canta? O irmão Elias Cassimiro vai cantar, eu vou ficar na frente dele. Quando ele parar, parou. Se a caneta for lá e voltar, vocês voltam de novo. Não importa, tá bom? Isso. Na hora que ele começar a cantar, vocês começam a passar a caneta. Eu também não vou ficar olhando. Pode cantar? Eu canto sempre alegre e vou dizer porquê. Meu fardo ele levou. Se alguém me perguntar como foi, eu lhe direi. Meu fardo ele levou. Aqui do lado dos irmãos, onde a caneta parou? Jefinho, muito bem, irmão Jefinho. Parabéns. Irmão Jefinho, vai escolhendo o seu hino, tá bom? Juntamente com seu pai, sua mãe. Hã? Ah, obrigado. E aqui do lado das irmãs, onde a caneta parou? A irmã Deusina já é acostumada, ué. Ah, não, a irmã Deusina já tem costume de cantar, ficou fácil então para ela. Daqui a caneta, irmã Deusina. Prepara um hino que daqui a pouquinho a irmã vai cantar, tá bom? Escolhe um hino aí. Só o irmão Jefim que ainda não cantou aqui hoje. Muito bem, primeira pergunta. Minhas irmãs, quais os tipos de pessoas que se ajuntaram a Davi quando ele se escondeu na caverna de Adulão? A irmã Rebeca levantou a mão aqui. Em apertos, endividados e de espírito... Espírito errado lá, não sei falar isso não. Ficou incompleto. A irmã Áquila disse que sabe. Vamos ver aqui. Se não souber, o irmão Joás canta. Os endividados, os que se achavam em aperto e os de espírito desgostosos, e eram um total de 400. Amém, muito bem, certa resposta, palmas. Certíssimo, é da mesma forma que Jesus, hoje, as pessoas que buscam Jesus são as pessoas que estão mais ou menos nessa situação, as pessoas que precisam dele. Tem gente por aí que acha que não precisa de Jesus. Tem dinheiro demais, não está endividado, não está bem de vida demais. Mas os que precisam de Jesus, que acham que precisam dele, correm atrás dele e o encontram. Amém? Muito bem, fiz a minha primeira pergunta. Tem irmã que tem pergunta aí hoje? Própria irmã Áquila. Quando Davi foi para Mispá, ele pediu algo ao rei dos Moabitas. O que ele pediu? Ele pediu algo para o rei dos Moabitas, irmãos. O que ele pediu? Cadê o irmão Neville? Irmão Caleb, irmão Wesley, irmão Moisés. Cadê o outro Moisés viajou? Ninguém sabe? Cadê o irmão Neville? Cadê ele? Estava aqui agora, hein?
Irmão Neville, sabe da resposta? Irmão Salatiel também está lá fora. Vem para cá, jovens, que medo é esse? Ninguém sabe da resposta? Passar para as irmãs? Pode passar? Irmã Rosângela. Eu não sei se é essa parte, porque eu não lembro se ele pediu. Eu lembro que o rei deu, né? Não sei se é essa parte que ela está perguntando. O mantimento e a espada de Golias. Errado. Totalmente errado, irmã Rosângela. Sabe, irmã Janinha? Eu sei também. Só que eu não vou falar porque eu estou na frente. Ele pediu porque quando os irmãos dele souberam que ele estava lá, né? Aí foram os irmãos deles, daí ele pediu para o rei dos Moabitas que ficasse com ele os familiares dele, né? E aqueles homens que estavam com ele, que eram os pais dele e os irmãos deles, que pudessem ficar lá. O pai e a mãe dele. Amém. Acertaram a resposta, mais ou menos. Quando cair, se alguém fizer outra pergunta que a irmã Rosângela respondeu, vocês fiquem atentos, tá bom? Irmãos, quem tem pergunta? Quem elaborou? Elaborou, irmão Deusdete? Irmão Salatiel? Ninguém dos irmãos elaborou mais? Irmão Caleb? O que Davi jurou a Saul? O que Davi jurou a Saul? O que Davi jurou a Saul? Pergunta bem pequena. Tem mais complemento ainda ou não? O que Davi jurou a Saul, irmãs? Irmã Janinha. Ele jurou que ele não... Eu não sei as palavras, mas seria como que ele não traspassaria, não varreria a semente de Saul da terra, né? E que ele esperaria para poder tomar o reino. Uma coisa assim, eu não lembro as palavras que está lá. Ele disse que não desarraigarás a minha descendência e nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. É isso, irmão Wesley? Ela não leu na Bíblia. Quando você já trouxe o papel preparado, pode ler. Não pode ir na Bíblia. É isso? Certa resposta, então. Agora do lado das irmãs. Alguém mais fez pergunta? Antes das... Cadê a irmã Deusina? Irmão Jefim? Está no ponto? Pronto? Ah, é? Cadê a irmã Deusina, então? Foi preparar o hino lá fora? Irmã Deusina, pode cantar agora? Pode cantar agora, aqui? Pode vir. Enquanto as irmãs preparam mais uma pergunta. Ah, ele que vai tocar o violão, não é? Ah, é, irmão Moisés que vai tocar o violão. Pode vir, irmão Moisés, aqui em cima, irmã Deusinha. Tinha esquecido esse detalhe.
Queres tu cantar na luta e na dor, queres ser alegre qual bom lutador. Guarda o contacto com teu Salvador, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus uma comunhão BT, sua glória em ti sempre permanecer. Queres que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contacto e terás poder. Pro mesmo supremo ser. Deixa que o Espírito implante o teu ser, o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto e a nuvem do mal não te cobrirá. Alegre tu caminharás, guarda em contacto com teu Salvador. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar na luta e na dor, queres ser alegre qual bom lutador. Guarda o contacto com teu Salvador, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão BT, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contacto e supremo ser. Guarda o contacto, a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixe que o Espírito implante o teu ser, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e supremo ser, terás poder. Amém. Deus continue abençoando a irmã Deusina. E ela não falou que estava rouca, mas cantou mesmo assim, até rouca. Amém. Deus continue abençoando a irmã Deusina e recompensando a irmã por participar sempre aqui conosco. Amém? Mas foi o lado das irmãs agora. A pergunta: quem fez? Parabéns, irmão Moisés, também. Muito obrigado. Deus continue te abençoando. Quem fez mais aqui, irmãs? A irmã Janinha, ali atrás. O que disse Saul quando foi anunciado que Davi estava em Keila?
Em Keila. O que disse Saul quando foi anunciado que Davi estava em Keila, João Pedro? Quem lembra? Dos irmãos, irmão Caleb. O que disse Saul quando foi anunciado que Davi estava em Keila? Ninguém lembra? Ele passou pela caverna de Adulão, depois foi para Keila, aí depois foi mais para outro deserto lá de Zif, mas aconteceu alguma coisa em Keila e Saul, falaram para Saul que Davi estava lá. E o que Saul fez? É os irmãos ainda, por enquanto. Lembrou? Podia ter dado essa dica, irmã Janinha? Contei o percurso todinho do... Vou tentar. Eu acho que foi quando falaram para o Saul que ele sempre estava perseguindo, né, Davi. Então, mas dessa vez aí parece que ele já ia de novo lá com ele perseguir, e aí chegou uma notícia para ele que os filisteus estavam vindo. Aí ele deixou, tipo, por um momento de perseguir Davi, foi com os filisteus. Foi lá com os filisteus. Aí depois dos filisteus ele foi lá, mais ou menos isso. Muita coisa que aconteceu. Davi, Saul falou uma coisinha, gente. Posso passar para as irmãs? Irmãos. Posso? Irmão Salatiel? A irmã Eliane tinha levantado, né? Eu não entendi direito a pergunta, mas é o que aconteceu lá em Nod, mais ou menos isso? Ah, tá, eu que entendi. Deram a notícia para Saul que Davi estava na cidade de Keila. O que Saul disse quando ele recebeu essa notícia? Ele disse uma coisa, ele falou que bom que ele está lá em Keila, ou meu Deus do céu, ele já está em Keila. O que ele falou? Ele disse uma frase. Manandeara. Eu não tenho certeza, é meio complexo esses capítulos. Eu acho que ele fica meio que indignado por ninguém ter falado para ele que Saul estava lá e tinha feito aliança com Jonas. Davi estava lá, né? Amém, muito bem, mas não era essa a resposta, irmã Joyce. Eu não tenho certeza, mas eu acho que quando contaram que Davi estava em Keila, ele falou que Deus tinha entregado Davi nas mãos deles, nas mãos de Saul. E aí eu não sei o que aconteceu, e aí ele reuniu os homens da peleja lá, e não sei como é que foi. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho que ele falou assim que vocês vão me entregar na mão de Davi, porque vocês todos sabiam que Davi estava fugindo, ninguém me contou, alguma coisa nessa parte, não? Mais uma pergunta extra que a irmã Rosângela respondeu, quando alguém fizer. Mas a resposta da irmã Joyce ficou correta, foi isso. Irmã Janinha, fala certinho mesmo. Ele falou, né, que certamente Deus havia entregado em suas mãos, porque ele estava numa cidade, que era uma cidade que tinha ferrolhos, né, e porta. Provavelmente era uma cidade murada, né? Ele disse isso. Ou seja, Davi estava, ele usou a palavra cerrado, não foi? Cerrado, trancado, não tinha para onde correr. Daí veio a outra notícia lá, aí vamos ver se vai sair mais uma pergunta. Foi as irmãs que fizeram essa pergunta? Vou fazer mais uma aqui. Por quanto tempo o pai e a mãe de Davi permaneceram com o rei dos Moabitas? Por quanto tempo o pai e a mãe de Davi permaneceram com o rei dos Moabitas?
Quando fala pai e mãe, me parece que é no sentido da família, todo o povo de Davi. Pelo que eu percebi assim. Mas por quanto tempo eles ficaram lá com o rei dos Moabitas? Deixa eu confirmar se é, porque senão eu vou errar de novo também. Porque onde eu li, ele não fala o tempo certo, ele não especifica. Ele fala até que, essa parte, até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. Não é essa a resposta ainda, irmã Rosângela. Alguém sabe? Irmã Divina, vou até pegar aqui a Bíblia para eu ler para vocês. Eu só coloco a referência aqui. Eita, irmã, espera aí, deixa eu pegar aqui meu caderno. Por quanto tempo o pai e a mãe de Davi permaneceram com o rei dos Moabitas? Por quanto tempo o pai e a mãe de Davi permaneceram com o rei dos Moabitas? Tempo de dias, eu não sei, mas foi até que Davi foi liberto. Até que Davi foi... Mais ou menos, irmã Divina, mas não foi bem liberto, foi outra situação, mais ou menos nesse sentido aí. Alguém quer responder ou posso ler aqui na Bíblia? Mais uma tentativa. Até que Davi continuasse naquele lugar forte. Não é também? Muito bem, certa resposta. Era essa a resposta que eu queria. Até Davi sair do lugar forte. Deixa eu ler aqui direitinho. 1 Samuel 22. Versículo 5. 4. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Todos os dias que Davi esteve no lugar forte, o pai e a mãe de Davi ficaram lá, na terra lá, com o rei dos Moabitas. Amém? Mais alguma pergunta das irmãs? Irmã Rosângela? Ah, tá. Quando Doeg matou lá, o pessoal que Saul mandou, né, matar, escapou um homem. Quem foi este homem? Posso responder? Foi um sacerdote. Abiatar. Abiatar era o nome deste sacerdote. Mas, agora do lado dos irmãos. Tem irmão Neville? Pergunta? Não fez dessa vez? Vou fazer aqui mais um. Alguém mais tem? Senão eu vou fazer a minha aqui. Agora é o lado masculino. Depois de mim, você faz. Por que uma região do deserto de Maom passou a se chamar Sela Amalecote? Porque uma região do deserto de Maom passou a se chamar Sela Amalecote. Alguém sabe? É simples, é só vocês pegarem essa palavra Sela Amalecote e traduzir. Quando vocês traduzirem, vocês encontram a resposta. Traduzem aí. Ó, a irmã Elionai já traduziu ali, deixa eu pegar bem aqui. Só encontrar aqui o lugar, irmã. Quando Davi fugiu de Keila, ele foi para o deserto. Aí Saul foi atrás dele. E quando ele estava no meio do caminho, não sei quem foi que falou para ele, que os filisteus estavam em Israel
E ele teve que voltar para trás. Aí ficou chamado como Sela Malecote por causa disso. Amém. Alguém entendeu o que ela falou? Mas eu vou ler aqui o que ela disse, para vocês entenderem. Ela acertou a resposta, tá bom? Foi uma das respostas que a irmã Rosângela já havia dado para vocês. E a irmã Elionai soube aproveitar. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Sela Amalecote. Foi isso que a irmã Elionai falou para vocês, tá bom? Irmã Áquila. Quantas vezes Davi consultou ao Senhor antes de ir a Keila e por quê? Quantas vezes Saul ou Davi? Davi consultou ao Senhor antes de ir a Keila e por quê? Quem sabe? Irmão Caleb? Quem mais? Quantas vezes Davi consultou ao Senhor antes de ir a Keila? E por quê? Ninguém sabe? Irmã Luísa levantou ali. Vamos ali na irmã Luísa que ainda não participou. Foram 2 vezes. Ai, a irmã Janiana termina de complementar. Muito bem, ainda bem que a irmã Luísa é solidária e ela deixa a melhor parte para a irmã Janinha. Eu vou responder nas minhas palavras, né? Ele consultou novamente porque os homens que estavam com ele temeram, né? Eles falaram que onde eles estavam já estava perigoso e que eles iam descer, né, para junto, que seria mais perigoso. Então, eles estavam com medo. Então, por isso, Davi consultou novamente ao Senhor. E aí foi quando Deus confirmou. Certa resposta? Amém. Muito bem. Esse povo está afiado. O povo que estuda fica afiadíssimo mesmo. Se bem que hoje teve bem menos participações, mas as participações que tivemos foram participações... Qual é a palavra que o irmão Elias usou da outra vez? Com qualidade. Hoje não tivemos muita quantidade, mas tivemos muita qualidade, graças a Deus. Amém. E... irmã, quando você pergunta, eu vou vendo aqui um negócio que eu esqueci de olhar aqui para poder passar para vocês do próximo domingo. O que Davi fez a Saul no deserto de Engede que levou seu coração a doer? Que Saul fez a Davi no deserto de Engede que levou seu coração a doer? Moisés. Cortou a sua orla, o seu vestido, o seu manto, como queira. Um pedaço, e aí doeu. Quer que eu fale mais? Ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Tá certa a resposta? Mas você respondeu qual? A que a irmã Joyce fez ou a que eu fiz? Nem a irmã Joyce percebeu que eu troquei os dados das informações, gente. Mas, enfim, não precisa repetir. A pergunta foi aquela que ela fez mesmo. Para o próximo domingo, perguntas e respostas, é Santa Ceia, não é? Se tivermos tempo, porque quando é culto de Santa Ceia é bem menor o companheirismo, vai ser do 26, 27, 28, 29. Já olhei aqui,
são capítulos de tamanhos normais. Do 26, primeiro livro de Samuel, capítulo 26, ao capítulo 29. Tá bom? Então vocês estudem para nós continuarmos com as nossas perguntas e respostas. Amém? Então, irmãos, graças a Deus, vamos encerrar com uma oração. Deixa eu ver quem chama para orar. Irmão Salatiel. Irmão Jefim, ele não quis vir, ele está chorando, ficou chorando. Aí, vamos ver se daqui uns dias ele cria mais coragem e vem para cá. Mas que Deus continue abençoando também o irmão Jefim, que esqueci de falar isso para vocês, que ele não deu dele vir, ele começou a chorar. Mas Deus continue abençoando ele, toda a família dele também. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, para te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, ó Deus, aprendendo mais, ó Deus, e estudando, ó Pai, esse conteúdo, ó Deus, que nos ajuda, ó Deus, a ficarmos, ó Deus, mais por dentro da Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, abençoando esses jovens, ó Deus, dando entusiasmo e força, ó Deus, para eles continuarem, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é porque eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Agora nós vamos para o intervalo, como nós sempre temos. Assim que o sino tocar, é para nós voltarmos aqui para o santuário, para nós termos o culto de logo mais à noite. Amém? Então Deus vos abençoe e até daqui a pouquinho. Machuque a alma de um irmão, nunca deixe o outro magoar.